Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. É bom dia, tá? Você não mente, não. Já começamos o Café Delas. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e comunicóloga. Estou à frente do Café Delas há 5 anos. Antes de começarmos nosso podcast Assuntos e Videocast, queria falar aqui de 2 empresárias da região de Sarzedo, que são nossas fornecedoras de coisas deliciosas. O nosso biscoitinho com carimbo aqui da marca Café Delas, da Delícias da Alê, Bolos e Delícias da Alê de Sarzedo. E essas frutas maravilhosas... Você não viu não, né, Érica? Não. Essas frutas maravilhosas em formato de flor. Deixa eu pegar o meu. Só que são frutas desidratadas sem açúcar, da Karina, da Caçabores, também de Sarzedo. É um curso que ela fez no Chile. O negócio é... sem precedentes. Você acha que você está comendo doce e não tem açúcar. É a minha vida do lipedema, é isso aqui, tá, gente? Então vamos lá. Hoje nós estamos trazendo essas pessoas maravilhosas aqui para nós falarmos da doença de Alzheimer. Estou aqui comigo, primeiramente, o Dr. Dalton Duarte, médico psiquiatra, nosso padrinho de casamento. Vocês acharam que ia ficar sério. Érica Santos, minha grande amiga que já esteve aqui conosco em 2 episódios. Sim. Estudante de medicina veterinária, isso. Quase formada. Amém. Amém. Marcelo Corrêa, meu marido, que vocês já conhecem, que é mestre em literatura e arte e palestrante de gestão de pessoas. E aí, meus queridos? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo ótimo? Tudo bom. Também. Bom demais, muito bem. Que alegria ver vocês, hein? Muito tempo que a gente não conversava. E que bênção foi, hein? Quanto tempo já passou da casamento de vocês? Quase 15 anos já, né? Tudo isso. Aham. Verdade. Pra ver como é que a gente aguenta as coisas. 15 anos de casamento, mas que eu conheço o Júnior tem quanto tempo já? Isso aí é... Uns 30, será 25, 30. 30 e poucos Ele anos. nem tem essa idade. Como assim, 35? Sim, verdade. Verdade. Claro. Gente, não viemos aqui para falar de idade. Por favor. Sim, verdade. Bom, eu sou a mais velhinha da mesa, então eu não tenho vergonha de falar, todo mundo já sabe que eu tenho 54 anos. Bom, gente, vai ser um prazer aqui nós conversarmos sobre. Então vamos lá. Doutor Dalton, gente, eu vou chamar de doutor. Pode chamar de Dalton. Vou chamar de Dalton. Estamos entre amigos, vamos quebrar o gelo e a gente consegue conversar de forma fácil. Essa simplicidade que é importante. Dalton, conta pra gente rapidamente do seu currículo, né? Que você morou um tempo fora de BH, não é isso? A gente fez formação de carreira em São Paulo, Universidade de Santo Amaro, a Unis, ali onde eu fiz a psiquiatria. Aí estamos em Belo Horizonte, então eu sou um psiquiatra especialista em metabolismo e obesidade. Eu trabalho ali no Instituto Mineiro de Obesidade, sendo especialista nisso. E fazer uma psiquiatria diferenciada, uma psiquiatria personalizada, de precisão, alguma coisa que consegue fazer uma leitura melhor, relacionando na qualidade de vida e oferecendo o que tem de melhor em termos de lançamento aos pacientes. Então é mais ou menos isso que a gente faz. Qual é a próxima agenda, por favor? Vamos lá. Só para saber. Eu também, né? Lipedema não é uma obesidade direta, mas é indireta, né? É indireto, não é? Porque é obesidade. Bom, e ele é casado com uma moça fantástica que está do outro lado da câmera. Uma princesa que vem me acompanhar. Fazendo o nosso make-off. É isso aí. O nome dela é com S ou com Z? Com Z. Evelise. Evelise com Z. Diferente. Bom, vamos lá, Érica, apresente-se. Então, como a Lorena já falou, já estive aqui em outros episódios, né? Falando sobre a minha carreira como maquiadora, enquanto estudante de medicina veterinária, formando agora, graças a Deus, amém, Senhor, reta final ou luta, né? Em 4,8 tempo, né? Tá bom, tá ótimo, né? E a gente está aí nessa... Né, viemos participar desse bate-papo hoje, né? Eu na condição de família de alguém, né, que tem Alzheimer e a gente passa, de fato, né, muitas questões, muitas situações, né? Então acho que o bate-papo de hoje vai ser muito esclarecedor, não só para mim, mas para quem vai assistir, né? Eu acho que a intenção hoje é essa, né? Levar o máximo de informação que a gente puder. Inclusive, eu quero agradecer porque a ideia desse podcast é da Érica. Verdade. Legal. Adoro pessoas que têm boas ideias. Eu só aproveito. Viu, Érica? Obrigada. Ela tem outras sugestões também, vocês verão outros podcasts aí mais para frente. Apresente-se, marido. Eu sou professor de literatura, sou trator juramentado do idioma espanhol. Também tem 2 projetos escritos, um chamado Meigo Termo, que conta meus relatos como pai do Miguel,
E também sou escritor e criador do Universo Sinhos, que são histórias para cuidadores de crianças usando bichos de pelúcia. Além Bacana, de ser palestrante demais. também. Ele é um tanto de coisa. Ele tá focando mais nas pessoas. Também lavo o prato muito bem, sabe? Cuido da casa. Também tem até essa parte também. Porque eu viajo muito. Vamos explicar a situação. Passa, cozinha, lava. Passa, cozinha, lava. Isso, exatamente. Parabéns. Isso mesmo. Érica, eu vou te convidar então para fazer a nossa primeira pergunta, comentário para o Dr. Dalton. Então, vamos lá, doutor. Vamos em lá. relação à abordagem inicial, na verdade eu gostaria que o senhor abordasse primeiro um pouco, né, sobre o DA, né, que é a doença de Alzheimer, falasse um pouquinho para a gente, né, sobre essa patologia, né, como os primeiros sinais, os primeiros médicos que nós temos que levar, enfim, em forma de esclarecimento mesmo. Vamos lá. Eu acho que a gente tem uma entidade diagnóstica muito prevalente. Quando a gente vai falar de doença de Alzheimer, vamos pensar, 55 milhões de pessoas, né, com um diagnóstico desse. Nossa. E dentro desse quadro da doença de Alzheimer, que é um quadro demencial, 60% a 70% vão estar no DA, da doença de Alzheimer, porque ela não é exclusiva. Então, você vai ter um quadro demencial vascular, você tem um quadro demencial frontotemporal, você tem outras entidades no quadro demencial, mas aonde é mais prevalente, 60% a 70% vai ser o Alzheimer. E isso perpassa, claro, pelo nosso cuidado do cérebro, não é uma coisa imediata, né? Nós temos alguma coisa que vai cuidar dessa estrutura cerebral, evitando alguns fatores de risco para que a gente chegue em algum momento lá. É claro que isso a gente vai ter alguns fatores não modificáveis que vão ser riscos que a gente vai ter que discutir e conversar sobre isso. Se a gente tem alguém na família de primeiro grau com o diagnóstico, é um risco maior. Se você tem uma herança genética, que vão ser alelos, genes específicos, seria um risco maior. A idade é algo impressionante, porque acima de 65 anos, a cada 5, você dobra o risco de apresentar isso. Então você vai vendo que são muitas coisas não modificáveis e modificáveis que na soma da nossa vida, né, da nossa qualidade, que vai ser aquilo que a gente come, o sedentarismo, aquilo que a gente não evoca daquilo que a gente tem no cérebro, que é para a gente aprender, né, que é essa coisa de estudar, de estar ativando isso, vai entrar como fatores também. Então, a soma geral, hoje, infelizmente, a gente tem um público, né, um povo que está mais sendo levado para ter essa apresentação dos quadros demenciais. E disso, evidente que vai chocar diretamente com quem cuida. Então, a detecção precoce disso, a gente vai falar disso, detectar precoce, fazer o planejamento eficaz disso, frear esse declínio cognitivo e, principalmente, planejar com os familiares, porque não é só absoluto de quem você faz o diagnóstico, mas os familiares adoecem por igual ou até mesmo mais profundamente. E aqui a gente vai ver, né, os exemplos que isso é uma coisa real. E todo mundo pode falar de alguém que está apresentando esses quadros. Não só de um diagnóstico, a gente, né, qualquer coisa hoje na vida é muito... se você esquece uma coisa, é TDAH, não é? Hoje não está muito disso banalizado? Então você fala assim, esqueci uma palavra, será que é uma demência de Alzheimer? Né? Então quais são os primeiros sinais assim, do Alzheimer? É algo assim que se complica porque é subjetivo. Ó, no início, é bem subjetivo. Insidioso, aquela coisinha que está ali, progressivo, que é o grande problema, médio a longo prazo. Você vai ter perda de memória pontual, você tem dificuldade de dar nome a objetos, a coisas, você começa a perder essa capacidade de dar nome. Esse negócio aqui, ó, esse negócio pra mim, aí você fica. Coisa simples do dia a dia. Tá. Você lembra de fulano? Nossa, mas não tô lembrando, como é que chama mesmo? Como que aquela pessoa chama? Aí você já começa a perceber. Agora, sério, eu tô tendo muito isso. Tá vendo? Não, sério, eu tô tendo muito isso. Já me fala que é do Covid. Né, que a perda de memória do Covid é uma das consequências de ter tido Covid. Sim. Agora, realmente, eu tenho muito isso. É fulano, ou então o personagem tal, o ator tal, como é que é o nome mesmo? Está sendo frequente comigo. Mas isso pode ser excesso de tecnologia e de trabalho também. Com certeza, excesso de dopamina no circuito, coisa sempre imediata, recompensa, fluida, rápida,
né? Vídeos curtos, nossa molecada. Eu aprendi a questão do Instagram, aquela coisinha, você pega o telefone, aí você vai rolando. Aí você vai rolando, porque ainda não veio a recompensa. Sim, então, quando você não vê alguma coisa que de fato é satisfatório, você vai rolando, você vai rolando, você vai rolando. Mas no caso de 60, isso é péssimo. 60 anos para mais, começar com esses sintomas já é... Você começa a preocupar. Você vê que dá medo em todo mundo, não é? É um assunto que você fala assim, ei, alcança você, alcança a gente aqui, porque você fala assim, vai perder a memória, todo mundo faz, né? Em algum momento. Dificuldade de renomear alguma coisa, todo mundo passou por isso. Sim, sim. Uma desorientação espacial, geográfica começa a acontecer, começa a se perder aonde eu tô, essa localização começa a ficar comprometida. Então você começa a somar. Então, acima de 65 anos, vai passando os anos, a soma disso, o cuidado que você tem ou não. Mas essa perda geográfica que você está falando é, por exemplo, tá na avenida, não sabe para que lado tá a casa? Tá na avenida, tipo? Se confunde, aonde eu tô, para onde eu tô indo, aquele branco. Ei, peraí, o que eu vou fazer? Sabe, eu tenho que ir no mercado comprar alguma coisa. Ei, sabe? Perdi, desorientei. Pode ser lapsos, mas desorientei. A soma disso tudo, entendendo? Com os fatores, né, que a gente tem de risco, e é muito importante a gente se prevenir também, buscar, né, o diagnóstico disso, ele é clínico, sim, na soma com laboratório, exame de imagem e testes cognitivos. O que eu sempre falo? Tem que começar muito cedo o cuidado da vida. Não começar com 65 anos, mas ter esse cuidado, esse acompanhar dessa saúde cerebral. Isso te coloca, mesmo que você faça, né, um diagnóstico no futuro desse, detectando precoce, hoje em dia, nós temos uma evolução absoluta da medicina frente a esse diagnóstico. Essa é a boa notícia. É aquilo que traz esperança. O paciente sempre tem que ter esperança. Na forma de conversar sobre isso, na forma de dar o diagnóstico e estabelecer aquilo, sabe? Hoje a medicina, em 70% daquilo que a gente faz na psiquiatria, a gente cura. Não é muito legal? Em 70%. Naquilo que a gente não consegue, nós vamos trazer qualidade de tratamento. Não é esperança? Em vez de dizer assim, olha, você tem uma doença de Alzheimer que vai te levar a um quadro demencial onde você vai ter perda cognitiva. Não é, é muito diferente a forma de você anunciar isso aos familiares. Sim. Quanto melhor você fizer isso, o planejamento sai assertivo, as coisas começam a encaixar, porque as famílias não conseguem entender, e é muito triste você estar com, né, o seu marido, sua esposa, com alguém que passou a vida com você, e começa a ter essa desorientação. Irrita, deixa inquieto. A própria vítima de um diagnóstico começa a ser, entendendo? Olhada de forma diferente. Já viu pessoas assim? Elas são isoladas na família, são idosas que ninguém tem paciência, não escutam direito, não estão vendo direito. Então, isso tudo são riscos que a gente tem que começar no planejamento familiar, deixar bem claro. Estabelecer luz na casa, ter luz, claridade, é uma coisa que dá uma diferença absoluta. É mesmo? É uma diferença absoluta naquilo que o cérebro entende dessas mudanças. Aí, aonde esse paciente complica demais, onde o comportamento dele, ele piora. Finalzinho da tarde, vai caindo a luz, ele fica mais desorientado e confuso. Se eu conseguir manter luminosidade daquele ambiente e nas estratégias de segurança para que ele não tenha queda, né, o idoso não pode cair, isso é fatal para eles, então é importantíssimo para que o cérebro entenda e se regule, saia do caos e venha para uma ordem mínima. Então tem muitas coisas que a gente vai debater. Vamos fazer um intervalinho? Já? Já, meu filho, aqui o negócio, ó, já voltamos. Gente, o movimento aqui, eu vou te contar, tem que ser rápido, hein? Então vamos lá. Aconteceu um caso de uma pessoa que eu dei curso pelo Sebrae no interior, e ela contou que um amigo, por excesso de trabalho, um pouco 40 anos de idade, ele teve um burnout, e aí eles chegaram até a estudar para ver o que poderia ser, né? Se era realmente um burnout. Ele estava dirigindo. Inclusive, o maior índice dessa doença é dentro da veterinária. É mesmo? Aí ele estava dirigindo e ele chegou na casa dele, ele perdeu um lapso, mas assim, vamos colocar, umas 3 horas de viagem, ele não sabe como ele chegou na casa dele. Aí foi diagnosticado como burnout, certo? E outra coisa que eu queria perguntar, doutor, 55 milhões de brasileiros? Mundo. Tá. Porque no Brasil, só na minha família, já tem uma a família da minha mãe é enorme, né? 200 e poucas pessoas. Aqui no Jaraguá já tem as minhas tias. Mas com diagnóstico estabelecido, primeiro grau, ou aquela coisa que a gente fala assim, tá esquecendo, mas que realmente não é algo estabelecido? A maioria das irmãs da minha mãe.
com diagnóstico. Já no final de vida, porque elas vivem muito. Tem uma coisa importante, né, 90 e doutor, poucos que anos. às vezes a gente chega também numa determinada idade, e hoje é o que o senhor falou, né? Tudo é Alzheimer, tudo é autismo, tudo é TDAH. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Porque a gente tem as perdas da idade também, né? São as perdas normais da idade também. Nem todo esquecimento é Alzheimer, né? Nem tudo é Alzheimer. Então, igual o doutor falou, o diagnóstico ele é clínico, principalmente por imagem também, laboratorial, né? E cognitivo. Porque mostra as áreas afetadas, os campos afetados, né? Acho que é importante o seguinte. E temos outros tipos de demência também, né? Outros tipos, você as tem exclusões. a demência vascular, você tem vários outros tipos de doenças. As exclusões diagnósticas, né? Você tem que excluir outros fatores que podem levar à perda ou declínio cognitivo, não necessariamente é um DA. Exemplo, uma pseudodemência pelo transtorno depressivo maior, muito frequente. Um quadro de perda de memória pós-Covid, isso é presente. Então, processos infecciosos, traumáticos. A FIFA hoje estuda muito sobre isso, né? A categoria de base de futebol hoje tem que ter um cuidado ao cabecear a bola, trazendo riscos futuros. A gente já sabe, no boxe é muito bem estabelecido as lesões por golpes e traumas. Hoje se estuda em todas as áreas para excluir, entendendo? É um Alzheimer, como isso começou. E é muito interessante o seguinte, o declínio cognitivo eu tenho que estabelecer em qual domínio você vai perdendo para você estabelecer direitinho. O que é isso? Que domínios a gente perde na vida? Então, domínio de linguagem, domínio de memória, domínio de função executiva daquilo que preciso tomar decisões em uma certa idade, acima de 65 anos, eu começo a ficar inseguro, isso chama a nossa atenção. Sabe aquela coisa assim, mas antes ele tomava decisões, ele ia naquilo, voltava. Então, dentre os domínios, as classificações diagnósticas nos mostram, olha, isso aqui pode ser imperativo, você tem que fazer diagnóstico e ter os diferenciais também. Uma coisa que piora muito a questão do DA, né, e a gente comentou, quando a gente se refere a essa doença hoje, principalmente quando nós estamos, né, ao lado do próprio paciente, né, a gente não usa, ele está com Alzheimer, né, a gente não decreta, porque você virar para uma pessoa que está doente e falar que ele está com Alzheimer, conversando com o médico do lado do paciente, acho que isso é fator determinante para o declínio dele, né? Então, normalmente nós usamos a palavra DA, principalmente quando está perto do paciente, ele não costuma ligar. Mas um dos fatores que pioram muito, né, além da questão de ter uma vida mais saudável, de movimentar o cérebro, por exemplo, com uma palavra cruzada, né? São iniciativas pequenas, né, que podem ajudar para que não tenha um desenvolvimento rápido, né? Mas a questão auditiva, né? Quanto maior a perda auditiva, o declínio é mais rápido. Interessante. Porque quando você não ouve, você não movimenta o cérebro, né, doutor? Não movimenta, e a sua interação social, que é importantíssima para a manutenção cerebral, né, fatores de proteção, ela reduz. Então você tem uma redução tanto da acuidade auditiva e visual, você vai se isolar, você fica frágil, automaticamente vem fragilidade emocional. Porque você se isola, e isso sim é fator de risco para no futuro você ter um quadro demencial entre todas as variáveis, desde vascular, Alzheimer, frontotemporal. Então, este cuidado absoluto de nos mantermos conectados, ativos, conexão boa, claro e sempre. Não esse fluxo dopaminérgico imediato de resposta, mas estarmos juntos, conversando, sociais, frequentando locais, peças, teatro, igreja, pessoa que tem fé. Uma coisa importante que você disse é o seguinte, tem que ter esperança. A medicina nunca pode esquecer que a esperança é o que modifica e norteia um planejamento de tratamento aos nossos pacientes. Porque se eu pego de uma forma fria, sombria e te dou um diagnóstico, eu determino, qual é o seu desfecho. Perfeito. Nesse momento, a função de um médico e da saúde mental em especial é levar esperança, independente do diagnóstico que seja. É aí sim que familiares e esse próprio paciente vai se sentir amado, acolhido, conectado, e isso é uma diferença absurda na evolução dessa doença que é insidiosa e progressiva, infelizmente. Com as tecnologias novas, nós vamos freando, isso é muito legal. Você consegue, na evolução, ir freando essa doença, ainda não curá-la.
Mas hoje a gente já tem manejo suficiente de detectar precoce, intervir e ter bons tratamentos para fazer a diferença na vida dos nossos pacientes. O Bruce Willis, né, o ator que ele tem um quadro de Alzheimer. Não tem? Tanto é que ele conseguiu fazer filme com diagnóstico, você viu os últimos filmes? Ele tem Alzheimer mesmo? Eu acho que é Alzheimer. Mas eu acho que ele tem uma outra doença degenerativa também. No intervalo a gente pesquisa. Vamos pesquisar, vamos trazer essa informação. Você vê quais são os graus? Queria que você falasse um pouquinho disso. Você tem algumas classificações, vamos lá. Você tem uma fase pré-clínica, onde você tem alterações, vão lá, neuronais. Se você fizer uma ressonância, que é um exame interessante, o exame não é para fazer diagnóstico, mas norteia. Isso é bem, bem claro. Né? Nós precisamos ter um diagnóstico clínico norteado por exame laboratorial, imagem, teste cognitivo. Então, quando você vai numa fase pré-clínica, onde você vê uma estrutura cerebral já com um hipocampo atrofiado, ventrículos, são detalhes cerebrais alargados, te dá uma forma, alguma coisa está acontecendo. Esse paciente ainda não tem sintoma. Ele é pré-clínico. Quando você começa a ter um comprometimento cognitivo leve, disso já começou a ter um diferencial. Então, a funcionalidade reduz. Isso é top para entender. A função da nossa vida reduz. Esse diagnóstico reduz funcionalidade. É isso que a gente fala muito hoje em dia. Eu tenho que tratar e voltar à função de cada um dos pacientes, que é muito diferente do que só tratar, que era 30 anos atrás. Que era buscar um diagnóstico, dar um diagnóstico, ter algum sintoma residual, tirar isso para achar que você está curando, mas muitos desses pacientes não voltavam à função. Isso é tão legal, isso não é verdade? Na depressão, antigamente... Verdade. Eu tô meio que anestesiado, tô bem, mas sabe, a função anterior não se retornava. Então a funcionalidade dentro desse diagnóstico, ele é real. E aí você vai ver realmente a fase doença, que é a fase demencial, que aí já caiu realmente esse declínio cognitivo, a função está, e esses pacientes precisam ser cuidados. Que é nesta fase familiar aonde se torna muito difícil e pesado, porque realmente tem que ter amparo para estar junto, para estar sentadinho, para dormir, para comer. O comportamento altera, agressividade, interpretações delirantes, insônia. E isso é inconcebível em alguém que nunca tinha apresentado isso. Exatamente. Fala assim, papai nunca teve isso, papai nunca delirou. Por que ele está fazendo isso agora? Dentro da distorção da vida, e eles fazem isso. E isso é muito complicado, porque ele fala, não, mas nunca teve isso, o que está acontecendo? Traz raiva nos familiares, culpa. Será que foi uma coisa que eu não fiz e agora está apresentando? Quando a mamãe foi diagnosticada, eu escutei: cuida de você, a família adoece junto. Não dê importância. Não dê importância. Não dê importância nenhuma. Estou aí hoje com a minha insônia, minha depressão, porque aí agora a gente vai, É óbvio que hoje já tem um outro conhecimento, Mas a família, ela declina junto. E a gente sempre acha que a gente é forte o suficiente e que amor a gente tem o suficiente, Mas nós não temos, a gente não está lidando só com esse problema, Nós temos uma vida, Enfim, com várias outras questões a serem resolvidas também, E que separa às vezes no tempo. Junto com o paciente, separa no tempo, E é muito importante, vou até entrar dentro dessa sua fala, a gente, não é falta de amor, a gente tem que ter muito amor, sim, E muita sabedoria para poder lidar com o paciente, E não se culpar, porque a gente às vezes perde a paciência, sim. Às vezes a gente fica bravo, sim, e é normal. E quem cuida tem que ter isso em mente, porque às vezes a pessoa tira isso aqui do lugar 10 vezes, aí você vem e coloca. Não tira, aí você fala bravo. Perde a paciência. Aí depois você já fica, nossa, por que eu falei assim? Aí você sofre 2 vezes. Então tudo gera um sofrimento. Culpa, A culpa é um negócio que não acrescenta em nada. Uma culpa. Verdade. Culpa não acrescenta nada. Em lugar nenhum. E principalmente mulheres, onde nós temos um peso maior de sociedade, de pressão, de combinações. Então, assim, mães, Então, a gente tem uma linhagem de culpa muito forte que precisa ser combatida e conversada, porque dentro do Alzheimer, o cuidador tem culpa. E aí você vê que adoece junto no seguinte, então o diagnóstico está aqui, você vai ter que cuidar. Olha como a gente vai estabelecer algo interessante. Nesse momento, o familiar ele vai ter estresse, concorda? Crônico. Com certeza. Crônico e ansiedade. Vai começar no estado de estresse e ansiedade. Liberação de enzimas inflamatórias, cortisol, estresse oxidativo, atuando na estrutura cerebral. Que te leva ao quê? Ao cuidador. Que te leva à ansiedade, risco de sintomas depressivos, insônia e demência no futuro. Mesmo não sendo um diagnóstico teu, só do cuidador. Então, a gente vê que só a estrutura que começa a vir a modificar no circuito do estresse
cortisol, isso que eu disse, vai levar um risco maior do cuidador de apresentar a mesma coisa. Engraçado. Só contar aqui que a gente tem um amigo em comum que quando a avó dele começou com um quadro mais agravado do Alzheimer, ele teve psoríase, certo? E hipoglicemia, quadro de hipoglicemia severa. Quando a avó partiu, tudo isso sumiu. Exato. Reduziu o imunológico dele, reações. Nós vamos ter que fazer um intervalo, mas eu só quero aqui, eu olhei sobre o Bruce Willis, ele foi diagnóstico de demência frontotemporal, DFT. Ok? E o dele é mais rápido, né? A degeneração acontece mais rápido do que o Alzheimer. A apresentação é diferente. Tem muita alteração de comportamento imediato e inadequação no frontotemporal. Era que papai não falava isso, meu Deus, desculpa, não era, sabe, umas coisas inconvenientes. Está muito associada à demência frontotemporal. Bom, então nós voltamos no próximo bloco. Tem perguntas. Tem perguntas! Perguntas! Algo que eu não falei, mas no terceiro bloco, sobre a nossa viagem de transatlântico. Deixa eu pegar aqui a da Érica, que está mais bonita que a minha. Porque eu ainda já estou de batom. Gente, eu vou fazer uma coleção dessas canecas. Bom, nós vamos ter a nossa viagem dos 5 anos do Café Delas, onde a gente vai levar pessoas para empreender em Montevidéu, Buenos Aires, Punta del Este e Camboriú. Vamos levar pessoas para curtir a viagem, que são os turistas, tipo a minha mãe, que vai fazer 80 anos no Transatlântico, em janeiro do ano que vem, que dança, que faz tudo. E vamos levar também pessoas que vão palestrar dentro do Transatlântico, que vão ter seus certificados em águas internacionais, e pessoas que vão assistir também. Essa viagem, ela vem mostrar que o Café Delas apoia o empreendedorismo não só em terra, mas em mar. Essa foi boa, hein? Ficou bonito. Nem tinha pensado nisso. Muito bem. Essa foi boa. O que mais que eu ia falar sobre? Tipo eu, que você intérprete. Bom, o Café Delas, muitas pessoas me perguntam, o Café Delas é só de mulheres? Não. A maioria de mulheres, sim. Mas o Café Delas são elas, as pessoas empreendedoras e intraempreendedoras. Tá bom? Então vamos lá. Marcelo, você falou que gostaria de fazer perguntas? Sim, é porque você citou a questão de ter um decaimento cognitivo. Sim. Então queria saber se também tem um decaimento físico, corporal da pessoa que está com DA. Sempre sim. E você vai ver que tem algumas classificações delas que vai associar a expressão corporal muito forte. Existe uma demência chamada de hidrocefalia de pressão normal, onde você vai ter incontinência urinária, demência, dificuldade de movimento. Meu Deus. Então, em quase todas as demências, você vai ver que a parte motora ela fica comprometida. Essa consciência motora. Então, você vê quem é um cuidador, vê que essa consciência motora de ano em ano ela vai ficando diferenciada. Vai esbarrando, claudicando, a marcha fica diferenciada. Sim, a expressão, então, ela é real, corporal e precisa ser cuidada. Interessante. Que cai mais, tropeça mais. Isso de queda é muito grande, né? Bom, a minha mãe, ela é muito inteligente, porque ela é uma pessoa que já manja as coisas assim há muitos anos, e ela tem uma vida muito saudável. Minha mãe faz 80, daqui a alguns meses, nasceu no interior, uma casa que tinha 16 irmãos, ela já contou a história dela aqui no podcast. E quando ela percebeu, muitas pessoas há 30 anos tendo a doença, olha só, nessa época ela já percebeu, aí ela falou assim, o que eu posso fazer para evitar? E aí ela faz caminhada diariamente, basicamente, faz a dança, nós fazemos dança há muitos anos, eu e ela, né? Só que hoje ela continua dançando. Ela faz hidroginástica, ela sempre gostou de jogos, então ela aprendeu rapidamente a mexer no computador da minha sobrinha, lá na casa dela. Só não ensinei ainda o tigrinho, né? Não, ainda complicado. bem, melhor não, né? Adoro um jogo. Outra coisa que ela faz, ela é crocheteira. Bingo, manda fazer bingo, né? Quando o bingo era... Você lembra? Era oficial no Brasil. Então, crochê. Aí ela fala muito do crochê, porque o crochê é contagem de pontos. Atividades manuais. E ela faz isso há muitos anos. E o que acontece? Ela sabe o aniversário de quase 200 pessoas da família, coisa que quase ninguém sabe. 10 vezes melhor do que eu.
né? Ela tem uma memória assustadora, tanto que o podcast dela, ela fala um tanto de coisa que é impressionante, assim, de coisas que ela lembra de 6, 5 anos de idade. Claro. Por quê? É uma preocupação que ela tem. Como ela não bebe, não fuma, ela aproveitou e já levou a atividade física como objetivo de vida. Tá? Então, minha mãe teve essa característica de antecipar sem saber do que você acabou de falar. Com certeza, eu acho que essa vida mais saudável, desacelerada, sem estresse, deixava o ambiente cerebral muito mais propício a chegar aos 80 e tantos anos com uma mentalidade, entendendo, dessa ativa. A preocupação é o seguinte, estamos cuidando da hipertensão arterial? Como está a nossa glicemia, nossos índices de colesterol, triglicerídeos e a obesidade, a complexidade daquilo que é a obesidade. Isso determina, entendendo? Fator de risco. Quais são os fatores de risco? Então, assim, desses grandes que a gente está dizendo, esses 4, eu preciso controlar. A ciência demonstra que quem não controla esses fatores metabólicos, você tem um risco muito maior de uma demência, a demência de Alzheimer. Então, os 4 são... Obesidade? Controle de obesidade, a pressão arterial controlada, índices de glicemia, como que isso está fazendo muito pico, está pedindo a hemoglobina glicada para saber se está indo, né, nos 3 meses em normalidade ou não. Então tudo isso, a soma, né, do controle disso tudo, favorece uma proteção cerebral. E aquilo que a gente come, como você fala da sua mãe, era uma alimentação diferenciada nessas épocas, demais. De um interior de Minas. Verdade. Entendendo? Não estava em excesso de ultraprocessados, não tinha aquilo que hoje a nossa base de alimentação sem nada de nutracêuticos. Aquilo que alimenta teu cérebro, a gente não tem. Então, muitas vezes, a gente tem que trazer de fora para que teu cérebro tenha saúde. Magnésio, zinco, né, fósforo, vitamina D, metilfolato, são fatores que agregam ômega 3, entendendo? Em proteção cerebral. Então, o que eu como determina a saúde cerebral. Tô não sedentário, faço pelo menos 30 minutos de segunda a sexta-feira, só de segunda a sexta, 30 minutinhos, isso já é fator de proteção. Tô conectado, faço palavra cruzada ou não, né? Hoje em dia tem tantas outras coisas que vão te manter, né, cerebralmente ativo, visual, cognitivo, tô escutando, passei no otorrino, tô enxergando bem, né? As interações sociais estão sendo bem feitas, a soma disso tudo, manter fé, espiritualidade, são fatores de proteção. Interessante. Otimismo, esperança, sai de uma vida de reclamar, de não posso, não está acontecendo, tristeza, para aquilo que pode ser positivo, integrar e transformar a vida de pessoas. Mas isso tem que ser debatido, tem que ser conversado, tem que estar na família, tem que estar numa comidinha boa, entendendo? Que a comida, sim, traz muitas coisas boas, traz referenciais, entendendo? Vai em sistemas específicos cerebrais que trazem recompensa. Mas recompensas boas, não uma recompensa fast food rápida, ultraprocessada, cheia de açúcar e sal. Dalton, uma coisa boa que eu trouxe para a família, né? Há 20 anos eu trabalho com suplementos de excelência. Legal. Minha mãe, eu e Marcelo, só do nosso último colágeno aí, né, amor? São 6 anos e meio. É verdade. A minha mãe compra tudo que eu vendo, ela toma tudo, ômega 3, cálcio, vitamina. O que você pensar que tem no suplemento dentro de uma dose diária, aceita, né, como suplementação e não como remédio, ela usa. Isso é um benefício, né? São 20 anos, né? Você vê, e de forma sábia faz e é onde a ciência norteia. É aí que tá. O que o cérebro precisa, então? Você tem que ter saúde mental, nutracêutico, o que aquilo que te, né, que tá ali na tua estrutura cerebral, você precisa fazer atividade. Mexer-se. Verdade. 3 fatores: saúde mental, nutracêutico e atividade. A gente conseguindo fazer isso, você começa a combater sobrepeso, obesidade, uma forma de rotina de vida, sabe? E com aquilo que a ciência te traz, que são muitas coisas legais hoje em tratamento anti-obesidade. Nossa, gente, eu tenho vontade de voltar a caminhar. Então. Só assim. Confesso que, não, ele tá falando, eu já tô pensando o que eu vou mudar, o que eu posso fazer. Você vê 30 minutos a semana, segunda a sexta, 30 minutos. Fazer um HIIT em casa, atividade física. A gente acha que é botar a roupinha, né? Ficar tirando foto no espelho na academia. Não tem muito disso. Porque a gente acha que isso é atividade física. Eu pago um drink de academia no celular, é quase um personal trainer. Eu nunca fiz. Deve ter uns 4 meses. Olha. Sério. Academia, nossa, ali no Shopping Estação, eu já paguei 4, 5 meses sem colocar o pé lá. Nossa, isso aí eu posso falar que realmente, pra mim, eu tenho que ter. Marcelo é outra pessoa, tenho que ter treino pelo menos 3 vezes por semana. Gente, o Emerson, eu já pago, já tá no orçamento lá. Academia, tem que pagar. Isso desde 2019, né? Desde quando a gente começou com o colágeno. A gente não consegue. O Marcelo faz 3 esportes hoje, né? Então isso é muito. Não, o Emerson, ele acorda 4h30 da manhã. Ninguém faz isso. Porque como ele trabalha o dia inteiro, ele acorda 4h30 da manhã e vai pra academia. É o compromisso dele. Até no último podcast que a gente teve, tem uma coisa que eu tenho que mudar agora,
é parar de treinar à noite e passar a treinar pela manhã. Ou na parte da tarde. Agora ele trocou, agora ele tá me cansando um pouco mais. A psicóloga do sono falou sobre isso, né? Falou sobre isso. Questão de treinar à noite, que é treinar 10, 11 horas da noite, encerrar às 11, quando eu volto para casa ainda estou agitado. Eu acho que a nossa concepção é investir naquilo que é nosso. A gente investe em tudo. Não é? Financeiramente você investe em tudo, você acha produtivo, você paga, você compra o que for. Mas esquece que o maior investimento está em você e está no teu cérebro. Isso. Quando você perde essa estrutura cerebral, se desorienta nessa orientação, você perde tudo na vida. Você perde amigos, enlaces afetivos, aquilo que você construiu em vida, você perde. Por quê? Não cuidou daquilo que é o básico e essencial. É o investimento naquilo. A gente vê que é o mínimo que o ser humano faz. Ele investe em tudo, menos em saúde mental, menos naquilo que vai, trazer os retornos nutracêuticos dele. Ele bota dinheiro em tudo, menos naquilo que é essencial. E desde agora a gente precisa aprender sobre isso. Nossa, perfeito. Bem pensado. Bom, eu vou fazer um intervalinho aqui pro próximo bloco. Vou sair daqui diferente. Tá todo mundo mexido aqui, né? Já vi. Marcelo. Então já voltamos. Último bloco. Quem lembra do Jô? Né? Nossa caneca é em alusão ao programa do Jô. Bom, então vamos lá, fanzona, né? Vou fazer algumas perguntas aqui, né? Porque estamos todos mexidos, precisamos de atividade física. Não adianta só não tomar bebida alcoólica e não fumar, Lorena. Você precisa caminhar. Bom, então vamos lá. Érica, querida. Me conte. Animal tem Alzheimer? Temos estudos apontando que sim. Cachorro tem Alzheimer. É mesmo? Né, doutor? O meu Shih Tzu tem umas confusões, umas desorientações. Ele está com 14 anos e não existe mais ração acima disso. A ração deles, né, especial, vai até 12. Então ele já está naquele. Não existe mais 14, né? Royal. Vai 12 e tá ali, vai. E dizem que os animais puxam os donos, né? Então quer dizer que você é longevo. Graças a Deus, que assim seja. Amém. Amém. Bacana. Excelente. Dalton, me diz um caso que você... Olha só, gente, não tem script. Vamos ver como é que vai sair. Logicamente você não vai falar o nome, nem faz sentido falar o nome de ninguém, né? Mas assim, um caso de falha de diagnóstico que você tenha vivido, não necessariamente nos seus atendimentos, né? Em relação a Alzheimer e que não era isso e que era outra coisa. Tem algum caso assim que te... Muito comum, porque o diagnóstico de exclusão ele é necessário, sabe? E aí, às vezes a gente se esquece. Você compra um diagnóstico e esquece de ver uma totalidade para fechar-se algo. Isso é muito comum no consultório. Então tem pessoas, né, exemplo, que eles chegam lá, você está fazendo um diagnóstico diferencial, vai pedir os seus exames e você tem que pedir sorológico. O que é sorológico? Anti-HIV, VDRL, são doenças das infecções, né, sexualmente transmissíveis. E aí, como você pede isso para alguém, entendeu? Ela já se ofende. A pessoa, se for menina, se ofende rápido. Não, mas tá pensando que eu sou o quê? E, na verdade, é uma infecção incipiente que tá ali, que com um antibiótico eu consigo tratar, entendendo? E não é um quadro demencial. Gente, então, pessoas com sofrimento real, que apenas um sorológico, um exame laboratorial vai fazer, era isso daqui. Entende? Então, isso é importantíssimo e é por isso que a gente tem que fazer mesmo. Triagem de imagem. Né? Porque você acha que é alguma coisa, mas não era aquilo. Você tratando, 100% você está curado. Aquilo que é pseudodemência, então, ela não progride insidiosamente. Ela ali é bloqueada porque ela é tratada. Então, se for um caso desse, né, infecção, né, no sangue ali, você vai tratar e você vai conseguir um retorno interessante. E por imagens também. Então, a gente poderia conversar o dia inteiro aqui sobre essas saídas. Marcelo, em algum momento você achou que estava com algum déficit de atenção nos últimos anos pós-Covid? Ah, sim. Em vários momentos. Nossa, com certeza. Em vários momentos que eu trabalho com tradução juramentada. Então é texto, certo? Recebo o texto para poder traduzir. É claro, a gente tem ferramentas, tem dicionários, tem glossários e tudo, mas muitas vezes eu já pegava o texto que eu estou formatando aqui na tela, aparecia uma palavra 2, 3 vezes, eu falava, o que isso aqui significa mesmo? E eu acabei de passar por ela, acabei de traduzir, e me dando esse lapso de memória. Preocupa, né? Não tem jeito. Mas pensa não tá certo isso não. Eu acabei de traduzir um parágrafo. Pego o mesmo parágrafo e falo, gente, mas isso aqui como é que é?
sabe? Tem um cansaço mental também, né? Pode ser também. Até botar muito tempo ali na tela também, né? Ele é especialista em 6 macroáreas. Olha só. Então é muito conteúdo, né? Realmente. Eu penso Mas que preocupa. É muito domínio de controle que você tem que ter, né? Para fazer tudo que você faz, né? Esse cérebro, de alguma forma, essa carga alostática, ela começa a pesar. Mas aí vem muitos diferenciais. Será que na fase adulta, Marcelo, na infância, não tinha um TDA? Um déficit de atenção que na fase de adulto se expressa em memória, em desregulação. Por muitas coisas do adulto, a gente tem uma desregulação emocional, mas está na infância a resposta. Entendi. Não está nessa fase. Hoje mas dá para diagnosticar agora? Claro que sim, isso é muito legal. O TDAH e o TDA, né, na fase adulta... Qual é a diferença? Um vai ter só uma característica de desatenção e o outro tem a hiperatividade. Entendeu? Então nem todo mundo tem a tríade. Né? Nem todo mundo. Alguns vão ser só TDA, por atenção mesmo, e outros vão ser mais hiperativos. Isso é muita infância. Déficit de atenção e hiperatividade. Exato. Interessante. Exato. Aí você fala assim, mas eu sou adulto, eu passei... Naquela época a gente não conversava sobre isso, não tinha podcast, não tínhamos isso. Era mais difícil fazer um diagnóstico. Hoje em dia não mais. Os hospícios, né? Se resolvia em partes políticas sociais antigamente. A área da psicologia agora, dentro do Instagram, eles estão fazendo muito essa comparação, porque fica todo mundo, hoje está todo mundo muito cheio de mimimi. Antigamente não falava assim em TDAH, antigamente não falava em autismo, né? E hoje são não sei quantas mil síndromes que nós temos aí, né? A evolução da ciência nos trouxe capacidade Só que antes, o que acontecia? O menino que era lá, que talvez tivesse, né, um TDAH, era internado no hospício. A mãe não dava conta. Né? Então, hoje eles colocam... que apanhou muito. Aí eles colocam a imagem ou vídeos, né, dessas crianças lá dentro desses lugares que, gente, é horrível. Só de ver... Olha, a gente arrepia. E hoje trata-se dentro do consultório com uma terapia ocupacional. Com coisas fáceis, exemplo, do adulto, como a Marcelo estava dizendo. Então, assim, hoje a gente tem ferramentas suficientes de teste cognitivo para a gente saber o que está acontecendo. Existe um teste chamado teste neuropsicológico. Não é só para a infância, não. É um norteador daquilo que são nossas capacidades cerebrais. Desde a nossa história, identidade, formula, processo cerebral, rapidez, latência, QI. A gente pega muita gente que são altas habilidades e nunca soubemos disso. Será que eu tenho associados ao espectro autista. Você faz esse teste? Sim, a gente tem os locais específicos, são neuropsicólogos que fazem. Então tem os meus de confiança. Então eu tenho um centro de local que os pacientes são encaminhados a estabelecer o teste lá, a realizar lá. Vamos marcar, Marcelo. Mas que faz uma diferença de vida. Então pessoas, sabe, de 50, fala assim, gente, me encontrei, era isso. E passou, igual você disse, Marcelo, a vida inteira. Preconceito, agressividade, sabe aquela coisa? Procrastinação. E até mesmo em família. Autossabotagem. Até mesmo em família, relacionamento, né? Marido e esposa, assim, meu Deus, agora entendi. Uma esposa falou assim, agora entendi esse homem. Depois de 30 anos de casamento, agora entendo esse homem. Eu passei a vida inteira apontando. E era isso, a resposta estava fácil. Então um teste desse, sabe, te coloca, fala, nossa, me reconheço, agora me encontro. Então isso é muito legal. Eu sou muito dispersa. Por exemplo, eu estou dentro de uma sala de aula, né? Cara, o professor tá falando, eu tô viajando. Eu tô lá... mundo, né? Tá lá. Cara, eu tô lá no Japão. E você tá olhando pra ele. Eu tô olhando pra ele. O olhinho tá ali, Tem pessoas que passam por mim, a Lourdes, mãe da minha filha, é um caso. Ela não foi no aniversário do meu pai, porque ela falou que eu vi ela na Araújo, que eu olhei pra ela e virei a cara. Meu Deus! Eu falei, meu Deus, mas você me conhece há tantos anos, Felipe, porque você não chegou lá, só Tantanzinho, olha eu aqui. Então, às vezes eu estou olhando para a pessoa, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo a pessoa. É loucura isso. Bom, uma pergunta então. Em relação... O Dr. Dalton falou sobre os cuidadores. Ok. E a família, no geral? Como que tem que ser esse tipo de relacionamento? Porque normalmente é concedido a bênção só para um, né, na família, né? É muito complicado. Normalmente é isso, porque, é extremamente em complexo. geral, um vai dominar, né, e ser o cabeça em relação às decisões, a tomar as execuções do cuidado. A primeira coisa precisamos cuidar. Cuidar é algo que vem da alma, perpassa por amor, por carinho e por aquilo. Se nós estamos aqui, alguém cuidou da gente. Exatamente. Daí começa.
quem serão esses cuidadores familiares e os ajudantes, que são os agregantes que vão estar junto, isso vai determinar um desfecho bom ou não dessa família. Por quê? Se eu tenho equipe de apoio, né, dentro desse amor e entendimento, eu vou fazer tudo o que eu preciso, desde alterações no local onde esse paciente vai habitar, desde aquilo que a gente diz, né, tirar os tapetes, colocar as barras de proteção, deixar a luminosidade. Este familiar cuidador vai exercer isso. E a gente tem que saber quanto tem, né, de condição financeira, porque você consegue contratar cuidadores que vão... Exemplo, minha avó, ao final da vida, ela tinha, né, pessoas de dia e de noite cuidando junto dos familiares. Então isso traz um conforto absoluto. Se não tem, eu posso turnar com parentes, com primos, com amigos. Né, um pouco quem está ali. Fazer esta troca, ter rede de apoio, conversar sobre isso, sabe? O cuidador familiar estar tratado também, porque se eu estou ansioso com sintomas depressivos, eu não posso cuidar de ninguém. Verdade. Eu tenho que ter uma base medicamentosa aonde eu consiga ter, sabe, força para exercer cuidado. Para cuidar, eu preciso estar bem. Perfeito. Primeira coisa, eu preciso estar bem. Outra coisa, etarismo. A gente vê muitas pessoas dando o diagnóstico por si só. Não, minha mãe tá com Alzheimer e já abre um processo contra e já quer tomar conta do dinheiro da mãe, do pai, o que for. Isso deve acontecer com uma frequência muito grande. Só que a justiça ainda, pelo que eu estava conversando com uma advogada amiga nossa, ela está contando uns casos, ela falou sobre isso. Falou assim, Lorena, a questão é que a justiça ainda está protegendo porque tem a questão de parar essas famílias nesse autodiagnóstico, aí entra a medicina, faz avaliação real, né? E aí gera multa e geram problemas sérios para quem só falou, não, tá com Alzheimer, eu quero tomar conta do dinheiro. E normalmente não cuida da pessoa, né? É difícil porque, vou dizer uma coisa que é muito dura. Oportunistas, eles estão em todas as partes, estão nas famílias também. Exatamente. Oportunistas têm família. Eles não vêm do nada. Exatamente. Não é assustador? Você faz assim, mas aí você sempre pensa, tá na família do outro, nunca na minha, não é? Eles não fazem a mesma nossa. Eles têm família, mas sempre a minha ideia é assim, tá no outro. Não, eu preciso dizer a verdade, às vezes tá na minha família, tá muito próximo, né? Nessas relações afetivas, tá muito próximo daqui. Então a gente tem que ver, se isso existe na família, tem que ser conversado com a maioria. Falar assim, tá tendo esse tipo de condição, né? Vou fazer todos os testes que vão corroborar que realmente esse diagnóstico é real, para que a justiça venha. Se eu precisar de alguma forma cuidar com o espólio dessas pessoas, de forma toda legal, né? Comprovada, com a equipe técnica, com os especialistas, para que não aconteça isso ao final. Olha, isso foi alguma coisa oportunista de um familiar para ter ganho ou desfecho secundário, ganho secundário. E que existe muito. Eu não sei porque eu acho que... obrigada. Eu acho que eu tenho aparecido pessoas na minha vida, né? Eu tenho uma amiga, que é a Flávia, que é ela que cuida da mãe, né? O irmão do Emerson, ele que cuidou da mãe, cuida do pai, cuida do irmão. A Luciana, né? Então, enfim, tem aparecido muitas pessoas, né? Para mim. Isso acaba me dando muita força, né? Eu acho importante deixar muito claro aqui, né, que todos têm que ajudar para não onerar só uma pessoa, porque não é fácil. Né? Por mais que a gente ame, cuidar não é fácil. O nosso psicológico ele vai lá para baixo, mas quando você tem uma rede de apoio, né, tudo fica mais leve. Fica mais leve. E o idoso ele vai ser melhor cuidado, tratado, né? Porque cada um vem com uma ideia, às vezes está faltando alguma coisa aqui, o outro vai ajudar ali, né? Então, gente, é até um apelo que eu faço, né, para famílias, né, que talvez não tenha mais que 1, 2 irmãos, né, mas às vezes tem um tio, tem uma tia, ajuda porque é pesado. É pesado, existe algo assim, que a gente tem que sempre falar, existe responsabilidade em todas as esferas. Tem responsabilidade, nós temos isso, a nossa vida, né, tem muita... Verdade. Então, querendo ou não, responsabilidade gente, social, sim, responsabilidade, não, a responsabilidade familiar é algo que cada um precisa. É a plantinha ali, eu tenho responsabilidade nisso. Eu não estou aqui por nada. Então, o que eu posso agregar como familiar para fazer da vida desta pessoa melhor? Não o desfecho e a qualidade fique diferente. Ela cuida. Eu tenho que viajar. Mas isso é um negócio que a gente está dizendo que a sociedade não está incentivando. Então, isso é um troço que a gente tem que estar debatendo. Qual é a minha responsabilidade afetiva nisso? A responsabilidade é de todos. Não é só do que mora, não é só do que está mais perto, não é só do que é solteiro,
A responsabilidade... Não é só das mulheres, preconceito, só a mulher que cuida, não é? Exatamente. Homem não cuida, homem não cuida, só a mulher que cuida. Cuidou e cuida muito bem, o homem também cuida, entende? A gente tem que mudar esse tabu, esse paradigma que só desfavorece tanto a pessoa que está doente, tanto quem quer cuidar, que adoece junto. Enquanto está todo mundo brincando de casinha, cuidando da vida, estudando, trabalhando, progredindo, o outro está lá. Não, para a sociedade é bonito, né? Lá, que lindo, cuida da mãe, cuida do pai, mas ninguém está vendo o que ela está passando, ou ele passando, para poder cuidar. As coisas que estão abdicando para poder cuidar em prol desse amor. Não, gente, o amor ele tem que ser coletivo. Para todos, para todo mundo ficar bem, para ficar leve para todo mundo. Por falar em tabu, tem uma coisa que continua sendo tabu também, são lar dos idosos, as casas de acolhimento. Verdade. Né? Preconceito pessoal, né? Não é cultural, né? Que acha que é abandono familiar, colocar isso. Isso aí. Minha mãe passou dos 90, 91, né, amor? Ela começou a apresentar alguns quadros demenciais, esquecer comida no fogo, esquecer uma torneira aberta, sabe? E aí, morando com minhas duas irmãs. Só que minhas duas irmãs, como é de 70 anos, 75, 74, então eu vi que estava pesando para elas. Aí eu falei, gente, vamos colocar minha mãe num lar de idosos, uma casa sênior. E as duas não queriam. Porque falaram, não, vai jogar a mamãe no asilo, né? O entendimento é isso, né? Eu confesso que eu já pensei assim, tá? É uma casa sênior. E eu falando 4 anos seguidos. Dona Otília, vão passear na casa sênior da tia Luísa, lá no Dona Clara. Você falava. A senhora vai gostar, porque lá tem música, tem jogos, tem o dia do cuidado. Foi dito e feito. Ela foi, aceitou ir. Então, Alessandro pega ele todo final de semana. Minha mãe, e ela viveu o último ano da vida dela maravilhoso. Enfermeiros 24 horas, fisioterapeutas, músicos, passeios, atividades lúdicas, 5 alimentações. Terapeuta ocupacional para poder desenhar, para poder costurar, o dia da beleza, fazer, falar, cantar, música, tudo. Sabe, se enfeitar. Orações. Então teve um ano, ficou 1 ano e 3 meses nessa casa sênior, com nível de qualidade altíssimo. Olha que bacana. Altíssimo. Ela mesma falava, eu não mereço isso tudo. Legal. Todo dia com o cabelo arrumadinho de manhã. E quando ela voltava para casa, falava assim, olha, eu tenho que ir embora porque hoje vai ter tal atividade na casa. Eu tenho que ir embora, vou poder dormir. O pai do Emerson, ele já se sente desconfortável, uma coisa que a gente não falou, sobre a questão da rotina, né? Eles têm que ter uma rotina, né? De preferência que tenha um relógio grande em casa, data, para ele estar sempre se orientando, né, doutor? Eu não sou dona de casa sênior, mas eu já dei uma consultoria para uma casa sênior em 2018, até no Dona Clara, Marcelo lembra disso, que eu falei assim, gente, eu sou casada, se não fosse eu ia morar aqui. Uai, olha só, você tem 5 refeições por dia. Você tem 4 atividades lúdicas, no mínimo, por semana. Uma fisioterapeuta por semana. Sim. Um médico por mês. Equipe de enfermagem. Equipe de enfermagem 24 horas por dia. Sim. Exatamente. Você tem... Você pode... É mais em conta você viver numa casa sênior do que você viver sozinho no apartamento. É muito mais em conta. Isso. Não, e muito melhor, né? Vamos combinar? Muito mais saudável. Exato. Né? Que a gente falando de qualidade de vida... Meu sogro, a gente tira ele de lá e fica doido pra voltar de novo. Isso. Que aí é qualidade de vida pro paciente e pra família também. Sim. Certo? Que pode visitar, pode ir, pode ver, pode pegar da casa sênior, levar até em casa... fazer um almoço. É aberto, não é uma prisão. É a casa. E o da sua mãe, inclusive, na porta da lagoa, uma vista maravilhosa. E detalhe, ali era fantástico, com saídas para o parque ecológico. Sim, tem os passeios. Olha, então, assim, todo mundo saía para lá passear como é que fala? Um evento. Música. Festa junina, Natal, Dia das Crianças, tudo. Apresentação de si. Aqui. Isso é um tabu que precisa ser discutido. É preconceito, mas aí tá. Qual que é a diferença disso? É entender qual casa é. Que você vai ver que equipe música, o que vai ter. Quando você consegue, né, assegurar que isso é real, é uma benção. Vai de surpresa, não é? Porque, infelizmente, existem outras coisas que não tem um padrão. Que eles chamam disso sem padrão. Mas qual que é a nossa função dos cuidadores?
certifique-se. E tem uma coisa que a gente não debateu também. Isso tem que ter apoio financeiro. Sim, não é todo mundo também que vai conseguir ter acesso a uma beleza dessa. Caro. Né? Porque tem um aporte que as famílias têm que colocar de finanças para que o nosso ente consiga ter tudo isso que é do melhor. Porque às vezes é melhor do que estar na tua própria casa, ali num quarto fechado, isolado, sem comunicação. Aí que esse paciente vai declinar. E hoje é mais acessível financeiramente. Essas casas que seguem esse padrão, porque tem a questão do Instituto do Idoso que tem que seguir. Então tem regras que tem que seguir lá dentro. Então asilo, gente, asilo não existe mais. Tem que quebrar esse paradigma. E financeiramente, juntando aqui e dali, você vai dar uma dignidade para a pessoa. Responsabilidade familiar, não é? Nossa! Não é só agora, não é só um que vai ter que tirar. Exatamente. Não. Soma-se todos para que o seu querido fique da melhor forma possível. Vamos pegar Mas mais também tem lares que tem política pública que faz acolhimento gratuito. Sim, claro, tem uma fila, sim, né? Tem a fila, tem a avaliação, mas também tem os lares que são públicos. A sua mãe, por exemplo, ela teve mais visitas em um ano lá do que na casa dela. Com certeza. Com certeza. Muito mais visitas. Tanto que ela conversava até com quem ia visitar os outros. Então conversava com ela. Tem uma ali no bairro fica ampliada, porque todo mundo tá ali. Isso. Antes era para criança, era uma, não sei se é creche, Frederico Zanan? Aí agora é uma casa que acolhe idosos. Gente, eles são a coisa mais linda. Então, para quem está ouvindo esse episódio aí, caso seja necessário, pesquise. Há políticas públicas voltadas para idosos em cada cidade. É claro que tem filas, tem critérios, mas dá para ser resolvido também. Né? O negócio é todo mundo se apoiar, se acolher, exatamente, se respeitar. Bom, exatamente. O nosso episódio acabou mesmo, já passou da hora. Então é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntinhas aí, vocês vão deixar seus contatos. Dr. Dalton atende em Belo Horizonte? BH, lá no Instituto Mineiro de Obesidade. Então, eu sou psiquiatra do Instituto, meu consultório particular está no Instituto. Então, é só você ir lá no Instagram, Dr. Dalton Psiquiatra, que vai ter todas essas informações que vocês precisam para me encontrar. Excelente. Érica, como te encontrar? O meu é Érica Santos Makeup, por enquanto o de veterinário está guardadinho, mas quem quiser me seguir lá, Érica Santos Medvet, né? E para as produções, que eu ainda continuo fazendo produções, viu, gente? Não se esqueçam, né? Érica Santos Makeup. Maravilha. O meu é @Marcelo Corrêa Lima, Corrêa não tem I, tá bom? Tanto no Instagram, LinkedIn também tá assim, né? E aí, precisar, a gente bate um papo lá, tanto para aulas de literatura, oratória, questões de cuidado paterno, a gente bate um papo. E tem a da nossa empresa, que ele nunca lembra de falar. Nunca lembro. Ele se apresentou como pessoa física e jurídica. Isso é intencional, tá, gente? A Reine-se de Reinar. Reine, SE, _ oficial, Reine a si mesmo. Onde vocês conseguem traduções juramentadas, aulas de oratória. Para vendas, atendimento ao público. Minhas consultorias em 5 macroáreas também. E vou deixar aqui o contato para quem ainda não sabe, Café Delas Oficial, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. Nós temos também o meu LinkedIn, que eu publico lá, Lorena Ribeiro Nogueira, que é mais antigo. E tenho também o Facebook, Lore Ribeiro, onde eu publico os episódios. Sem contar os shorts no YouTube, o meu status do WhatsApp Business. Então, assim, todo mundo vai achar o Café Delas Oficial. Lorena, eu vi um Café Delas lá no Nordeste. Beleza, eu tô conversando com as meninas para ver se elas querem fazer parte do Café Delas. Então, nós vamos ter que mudar o nome. Nós já temos registro de marca e já tem 3 anos, né? Bom, muito obrigado a vocês. Foi um prazer. Uma honra. E até o próximo Café Delas. Se Deus quiser.